Oi, gente, hoje eu vim para mais um vídeo sobre o curso de Ciências Naturais, então já vai dando seu like, também se inscreve aqui no canal para me dar aquela força, tá bom? Hoje a gente vai pautar o nosso vídeo no comentário da Antônia Adriana. Então, Antônia, muito obrigada por você não só assistir ao vídeo, mas também comentar e contribuir aqui para o conteúdo do canal. Então ela fala, sério que tem gente falando que quem é formado em ciências naturais não é muito profissional em outras áreas? Ela, na verdade, não fez uma pergunta e sim uma afirmação. O que acontece é que surge no mercado de trabalho um certo preconceito do que seria o profissional de ciências naturais, por ele deter um embasamento de tudo, né? Então eu tenho diferentes áreas e eu tenho diferentes conhecimentos e eu tenho diferentes vertentes, então fica um pouco confuso para quem olha de fora entender para que serve. Então muitas pessoas, vocês vão ouvir quando você fala, faço ciências naturais, mas para que serve? Só remetem às ciências naturais ou ciências da natureza por conta do maior vestibular nacional que nós temos, que é o Enem. Porque lá, nas ciências da natureza, a gente vai ter essa especificidade, né? Então é quando você separa as ciências das demais. E o que tem nas ciências da natureza? Biologia, física e química. Então eu tenho ali 3 áreas de atuação, 3 áreas de conhecimento, 3 vertentes completamente diferentes, mas que em algum ponto elas se encontram, há algo em comum. Como a gente tem a bioquímica, que é quando a gente encontra química com a biologia, uma não vai andar sem a outra de forma alguma. A gente tem também a biofísica, que é quando a gente também entende a biofísica do próprio corpo. Eu não tenho no movimento, eu não tenho somente a força mecânica de, por exemplo, flexionar e estender o meu braço, mas tem também os músculos trabalhando biologicamente, o comando neural trabalhando quimicamente, né? Então a gente tem ali um encontro, sempre em algum conteúdo a gente vai ter um encontro dessas 3 áreas, seja física com a química, seja química com a física e assim por diante, certo? Falar que nós não somos profissionais é, na verdade, um erro. O que acontece é que quando você opta por apenas química, por somente física, por somente biologia, você tem mais propriedade no que diz respeito àquele conhecimento, certo? E quando você opta por ciências naturais, você tem um embasamento, você tem um fundamento, você tem uma base. Você não é aprofundado, você não é específico naquele conhecimento, você tem apenas uma base. E é isso que faz com que as pessoas digam que nós não somos profissionais, o que é claramente um erro. Durante muitos processos, seja no meio da pesquisa, no meio laboratorial, no meio até mesmo da própria licenciatura, a gente tem eventos onde a gente encontra física, química e biologia juntos. Mas se eu só sou formada em biologia, eu só vou saber falar sobre biologia. Se eu só sou formada em física, eu só vou conseguir explicar para você o processo físico da biofísica, por exemplo. Assim como a bioquímica, eu sou profissional de biologia, não vou entender muito o que vai acontecer no ciclo de Krebs. A maior dificuldade se torna mais a química, né? E não ali as organelas, e não ali o processo biológico, mas fica difícil compreender a química do ciclo de Krebs, certo? Então eu acabo me aprofundando, então eu tenho mais propriedade naquela única coisa pela qual me preparei. Já o profissional de ciências naturais, ele consegue responder de forma básica os 2 processos envolvidos. Então, por exemplo, Maria, não entendi, dá um exemplo. Simples, o nosso próprio movimento.
Então aqui eu tenho a física, porque através da minha força mecânica eu tô estendendo e flexionando meu braço, certo? Mas existe somente a física aqui, somente essa força mecânica que eu tô fazendo com o meu próprio braço? Não. Existe um comando neural, existe a musculatura, existe o processo químico do meu próprio corpo. Então existe tanto a física, quanto a química, quanto a própria biologia, que a gente já adentra ali a questão da musculatura, a questão dos ossos. Como é que o meu braço ele recebe o comando de que eu quero movê-lo? As pessoas paraplégicas, por exemplo, o que acontece biologicamente, quimicamente com elas, que mesmo que elas tentem, elas não conseguem mais mover, flexionar, nem mesmo sentir a própria gravidade, elas não conseguem nem mesmo ter o sensor, né? Perceber o próprio pé, a própria perna, os próprios braços. Então a gente tem vários processos na natureza, vários fenômenos, onde a gente não vai ter uma única ciência, mas a gente vai ter um processo que envolve todas essas ciências. O que acontece, infelizmente, que as pessoas elas vão aderindo a julgamentos, a opiniões e tomam aquilo como verdade, mas é errado. A gente tem que saber separar as coisas, a gente tem que saber também o porquê que a gente está fazendo o que está fazendo. Como eu já relatei aqui para vocês, eu escolhi ciências naturais justamente por essa visão holística, por essa percepção do todo e não da única coisa, porque eu gosto, porque eu sou assim na minha própria vida. Então tem gente que gosta de saber só sobre uma única coisa, que quer se especificar naquela única coisa, que quer só trabalhar com aquilo, que quer só aprender sobre aquilo. E tá tudo bem também, cada um faz aquilo que realmente tem vocação, que realmente se sente bem, se sente satisfeito. O que não pode é estar subjugando e julgando, como você bem entender, o papel, a atuação e o profissionalismo um do outro, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um like e também se inscrever aqui no canal. Beijo e até o próximo vídeo.